Né, Gata Show? Beleza, beleza? Um ótimo dia pra você, Pedro pro André Raul não te Almeida. chamou nem pra comer um caranguejozinho, não? Não, pior que não, viu, Denise? Pior Nem que um não. mugre, nem nada? Nada, zero. Nem uma gelada. Isso, amor. Tá complicado, viu? É? Mas aí, falando sobre o Alvinegro, né, que foram 2 dias de folga, né? Segunda e terça-feira teve gente que foi pra praia, gente que curtiu ali a cidade com a família, gente que foi pra Curitiba, no caso o Vina também com a sua família, mas hoje tem reapresentação. À tarde, o técnico Léo Condé reúne os jogadores já pensando no próximo compromisso, que é somente no dia 20 de novembro, na próxima semana. Ou seja, ele tem 10 dias de preparação do último jogo até a partida contra o Internacional. É tempo para ele fazer avaliações. E um lado que está indo muito bem é a meta alvinegra. O Ceará tem a 5ª melhor defesa deste Campeonato Brasileiro e a gente traz destaque para Bruno Ferreira, goleiro do Vozão, que, quando a gente faz o recorte de toda a temporada, chegou a atuar em 41 partidas. Para quem está acompanhando na tela da TV Diário e também no YouTube de Jogada, tem os dados do jogador, do SofaScore, e a gente consegue observar esses dados dele, porque são 14 jogos sem sofrer gols de 41 que ele fez durante toda a temporada. Ao longo do ano, o Bruno Ferreira sofreu 33 gols. A média dele, dentro desse aplicativo ali, que avalia o desempenho do atleta, ele tem 7 pontos a cada rodada, a cada jogo durante todo o ano. Isso contando Campeonato Cearense, Copa do Nordeste e Campeonato Brasileiro, que é o nosso foco. Ele vem sendo essa peça importante do técnico Léo Condé, junto ali com o Fernando Miguel, foram os 2 goleiros que defenderam a meta do Vozão neste ano de 2025 na primeira divisão. E ele vem se notabilizando muito por conta desses números. Um goleiro que pela primeira vez está jogando a Série A do Campeonato Brasileiro e vem demonstrando essa confiança. Foi importante no Clássico Rei, naquela defesa no chute do Herrera, contra o Corinthians, nas cabeçadas do Gustavo Henrique e também nas chegadas do time de Dorival Júnior, e nas últimas rodadas sendo precioso para o técnico Léo Condé, como gosta de falar, Sméagol no Senhor dos Anéis. Então, Bruno Ferreira vencendo essa peça importante no time do Ceará. Como gosta de falar? Como? É o Sméagol, né? O precioso, no caso. My Precious. Ali é o anel do Senhor dos Anéis, né? Opa! Eita! Do Senhor dos Anéis. Vale, Nossa Senhora, os negócios tá Precioso. oriçado. O mistério do anel. Vai, vá ao lombo do anel. Continua, por favor. E aí o Bruno Ferreira é essa peça, né? Ele tem 75% de bolas defendidas e é um cara que tem 30 anos no time, 30 anos de idade e tem aí mais de 2 anos na equipe do Ceará. Ganhou a titularidade ainda na Série B do ano passado com a lesão do Richard e mais uma vez vencendo esse titular absoluto com o técnico Léo Condé. Tá aí, meus amigos. E como cresceu o Bruno Ferreira principalmente nessa reta final. E eu gosto sempre, quando falo do sistema defensivo, a gente pode deixar aí agradecer toda a equipe do SofaScore, que tá sempre contribuindo aqui com a gente, nos assistindo no YouTube também, viu? Ontem eles mandaram mensagem, tava nos acompanhando. Um beijo todos pra vocês. E aí, gente, eu gosto de falar muito sobre o Bruno Ferreira, porque era praticamente o terceiro goleiro ali, né, André? Teve aquela confusão com o próprio Mancini, né? Ficou tipo escanteado. O Richard era o goleiro oficial antes da lesão, né? O torcedor tinha aquela confiança, o elenco também, e nós da Crônica Esportiva também, pelo excelente trabalho feito pelo Richard. E aí o Bruno Ferreira saiu, teve aquela discussão com o técnico, ficou um pouco escanteado, e hoje é uma peça fundamental. E o que eu acho bacana, vou colocar o Léo Condé no meio desse bolo. O que eu acho bacana do Condé, gente, que ele consegue trazer resgatar essa técnica que os atletas têm. Uhum. Se os atletas estão poucos, né, assim, com baixa qualidade, se aconteceu alguma situação no passado que está trazendo para o presente, o Condé ele consegue trazer. Do pouco que ele tem, que eu vou dizer que o Condé tem um timaço, assim, do pouco que ele pôde trabalhar, ele conseguiu organizar um time e que o time possa se representar como um timaço, né? De fato, sobre o Bruno Ferreira particularmente, passa muito por um mérito do Léo Condé também, porque vale lembrar, o Bruno Ferreira, ele foi escanteado pelo Mancini. Sim. Depois daquele jogo lá contra o Novo Horizontino, fora de casa, que o Ceará tomou uma goleada na Série B, salvo engano, ainda de 2023. E aí ele perdeu muito espaço, ficou sem jogar. E o Léo Condé, quando chega, ele volta a ter espaço, ele volta a jogar. E ele foi muito importante nesse ano. O Bruno Ferreira, só para recapitular aqui 2 momentos em que ele foi decisivo em momentos distintos do campeonato, no começo e nas últimas rodadas. Torcedor do Ceará, lembra da estreia do Ceará no Campeonato Brasileiro?
Aquele jogo lá contra o Bragantino fora de casa, que o Ceará fez 2-0 no primeiro tempo, aí depois no segundo tempo tomou, foi um empate, quase toma a virada. Só não começou o campeonato perdendo porque o Bruno Ferreira fez defesas importantes naquele jogo. O Bragantino quase que faz 3-2 na reta final do jogo. Clássico Rei. O Ceará conquistou o empate porque quando o Fortaleza teve a bola do jogo do 2-0 com o Herrera, uma chance claríssima, o Bruno Ferreira fez uma grande defesa para evitar o gol naquela ocasião, mantendo o jogo em 1-0 e possibilitando que o Ceará conseguisse buscar o empate na reta final com o Pedro Raul. Ao longo do campeonato, ele teve outras ótimas atuações também. Ele teve outras boas partidas. Aí o torcedor pode lembrar de um ou outro momento que ele falhou, contra o Cruzeiro, no jogo lá, fora de casa, ele erra uma saída de bola, que o Cruzeiro faz 1-0 logo muito cedo. Curiosamente, o Ceará ainda vira o jogo, vence a partida naquela ocasião. Acho que contra o Fluminense, a cobrança de falta do René, apesar de ter o Pedro Raul ali meio que atrapalhando, era uma bola defensável. Então tem alguns momentos ali que você pode imaginar que ele poderia ter tido uma intervenção melhor. Mas no todo do campeonato, no geral, eu não tenho nenhuma dúvida que o Bruno Ferreira, ele tem um saldo muito mais para positivo do que para negativo. A contribuição dele é muito maior do que os momentos em que ele não teve contribuição efetiva. Então é um jogador discreto, é um goleiro tranquilo, que quando perdeu o espaço dele, seguiu trabalhando, seguiu fazendo o seu melhor para que pudesse ter novamente uma oportunidade. A oportunidade chegou e ele aproveitou mais uma vez. Foi o goleiro do Campeonato Cearense, que o Ceará foi campeão, em cima do Fortaleza, bicampeão. É o goleiro dessa campanha na Série A do Campeonato Brasileiro. Foi no ano passado muito importante também na campanha do acesso. Então é um goleiro que tem serviços prestados ao time do Ceará. E olha que ele não ganha a titularidade com qualquer concorrência, não. Apenas Richard, que é ídolo da torcida do Ceará, tá no banco aí há um bom tempo sem ter oportunidade porque o Bruno Ferreira não dá brecha. E antes você tinha o Fernando Miguel, que é um goleiro também super experiente. Sim. Então você tem concorrência à altura pro Bruno Ferreira. E mesmo assim, ele tem se mantido como titular e com mérito, com merecimento, porque tem feito por onde. Tá aí. Merece nota 10, hein, João Bandeira? E a turma do Scout, do SofaScore, eles levam em consideração tanto as defesas, quanto a participação e falhas individuais e etc. Então, você tem uma nota 7, você consegue a média. Né? Você tá na média, você tá na risca ali boa. E eu acho que reflete-se muito nos números que o próprio Ceará teve. Você tem, às vezes a gente bate muito na história do sistema defensivo e a gente olha muito para os zagueiros, para os laterais, mas passa também por uma segurança no gol. Então, assim, acho que o Bruno Ferreira hoje é uma posição do Ceará que a gente não cogita, né? Não tem sombra para ele dentro do elenco do Ceará. Isso é muito bom. Quando você pouco fala em falhas de goleiro, em possíveis substituições, é porque o goleiro está fazendo o papel dele. Né? É a mesma situação do árbitro. Quando o árbitro aparece pouco na partida, é porque ele fez uma boa atuação. Acho que o Bruno Ferreira é muito disso também. É um jogador, quando exigido, consegue corresponder. É um jogador que passa uma segurança para o sistema defensivo, passa uma segurança para a própria comissão técnica ali do Léo Condé. E é um jogador que veio buscando seu espaço. Não chegou com pompa de estrela, não chegou com muito estrelismo. Jogador que realmente vem conquistando espaço dentro do Ceará, está, né, nessa média e zero problemas. Eu acho que para esse sistema defensivo o Léo Condé tem outras coisas para se preocupar, né? No sistema de tático, em como vai montar esse time, como é que vai colocar os seus volantes, quem é que entra, como é que o Vina vai jogar, como é que vai organizar ali o Pedro Raul no ataque. O Bruno Ferreira é o menor dos problemas do Léo Condé hoje, felizmente, para o treinador e para a comissão técnica alvinegra. É isso aí, torcedor. Se eu fizer uma pergunta aqui, só para medir a audiência, qual a nota que você dá pro Bruno Ferreira? Eu tenho certeza que é 10, hein, torcedor?